Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Amém. Esta é a palavra de Deus, sagrada, santa, pura, digna de toda honra e de toda glória. E encontra-se em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. O profeta de Deus, na mensagem, uma vez mais, ele afirmou: é esta palavra ou morte. Em outras palavras, ou você ficará com a palavra de Deus, ou morrerá. Porque morte significa separação eterna de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, que nossos olhos possam se abrir para o fato de que Ele ainda é o Messias e que o abracemos nesta hora, pois temos confessado que somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. Este não é nosso lar, esta não é nossa terra. Somos um povo que age diferente, porque somos nascidos de cima. E nós que temos esta promessa em nosso coração, que vejamos a promessa que Jesus fez à sua igreja, que veríamos um pouco antes de sua vinda, como nos dias de Noé, voltando, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento e imoralidades na terra. Então ele disse, como foi nos dias de Sodoma aos gentios, antes que o fogo caísse, que Deus desceu e foi manifestado em carne, conhecendo os segredos do coração das pessoas. E ele prometeu a mesma coisa de volta, que tenhamos o privilégio nesta hora, grande Espírito Santo, pois humildemente pedimos isto no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso ajudador. Só Ele abençoa. Deus tenha misericórdia de nós. A igreja está tão denominada
e tão distante a ponto que o demônio tem tirado a visão espiritual de que esta é a palavra de Deus. Não um credo, não um dogma, não um ismo. Isto é a palavra. E Deus está no dever de produzir tudo o que Ele prometeu nesta Bíblia. Eles dizem, nós cremos. Você não deve ter nenhuma crença que vier, se ela for contrária a isto, se ela for contrária à palavra de Deus. A mente de Cristo em você, você crê nas coisas que Cristo escreveu, porque isto é Cristo, a palavra. Mas olhe para a condição, olhe para o paralelo quando vemos isto. O que deve ter passado em sua mente, na mente de Sansão. Se você der uma olhada em Juízes capítulo 16, do verso 23 ao 30, aí você vai pensar um pouco o que tem passado na mente de Sansão, ungido de Deus e agora caído, que é um símbolo da igreja caída. Mas agora ele está ali, Sansão, indefeso, despido de poder. É a mesma coisa agora, a igreja está da mesma forma, sendo que uma vez a igreja costumava expulsar demônios, a igreja costumava levantar o morto, a igreja costumava fazer coisas que Jesus fazia. O pecado não podia habitar entre eles, o Espírito Santo vinha e os condenava. Se um homem tinha feito algo secretamente e pertencia a este grupo de cristãos, assim que ele vinha, o Espírito Santo revelava seu pecado, ele se arrependia ou perecia. Mas veja, não temos mais isto, e eles não o recebem mais. E quando isto vem, eles tentam chamar isto de um espírito do demônio, de modo que eles recebam aquele tanto mais de condenação. Algo tem que condená-los. Notem, despidos de poder. O que deve ter passado pela mente daquele homem, pela mente de Sansão? Uma vez aquele tipo de guerreiro, e agora um garoto o guiava por ali. Por quê? Ele está cego, ele não pode ver, ele não tem nada com o que ver. O inimigo havia arrancado seus olhos. Oh, irmão, esta é a condição, um símbolo de uma igreja caída. Se você olhar lá em Atos capítulo 5, quando alguém que pertencia ao grupo cristão e fazia alguma coisa errada, ali o Espírito Santo o denunciava. Isto é verdade, isto é verdade. Observe com cuidado que esta palavra sagrada diz. Notem agora o que Dalila fez a Sansão quando ela o namorava. Oh, você é um grande homem, você é poderoso,
Mas não me engane, diga-me onde repousa a sua força. E ela o amava, e ela fez amor com ele até que finalmente ele cedeu. E o que eles fizeram? E o que os filisteus fizeram quando Sansão cedeu? A primeira coisa que ela fez, ela tomou os segredos dele. Bem, esta é a mesma coisa que aconteceu. E vocês, líderes e estudantes da Bíblia, veja, esta é a mesma coisa que aconteceu no concílio de Niceia. A antiga trilha do Pentecostes queria ficar com a palavra, e eles adotaram algumas ideias pagãs através de Constantino e os demais, e trouxeram. E Acabe se casou com Jezabel e trouxe idolatria para dentro de Israel. Assim fez a igreja, casando-se com o romanismo e trazendo diretamente a idolatria de volta dentro da igreja novamente. Agora você tem um grupo de meretrizes com os mesmos princípios, e olhe o que está acontecendo agora. A mãe está namorando e novamente ela vai raspar e tirar-lhe todos os seus direitos. Deus ajude que nunca desistamos disto. Deus ajude que nunca desistamos desta palavra. É esta palavra ou morte. O concílio das igrejas, colocando-se juntas e unindo-se em companheirismo ao redor de Roma, exatamente o que a Bíblia disse que fariam. Mas lembre-se, o profeta está dizendo, é esta palavra ou morte. Ou você fica com a palavra de Deus, ou você morrerá. E a palavra morte significa separação eterna de Deus. Agora, ela está fazendo amor com suas filhas. Ela quem? A grande prostituta de Apocalipse 17. Está fazendo amor com suas filhas, que são as denominações, cortejando-as para voltar ao lar novamente. Sem entendimento espiritual, despida é um oásis para ela. Eles dizem, oh, que grande coisa é, oh, que coisa. E homens pentecostais assentados no concílio em Roma e enviando cartas ao redor, que este era o tempo mais espiritual já visto. Como poderia um homem nascido de novo cortar seu segredo, cortar a palavra, e eles viverem de credos, dogmas, ideias humanas, teologias humanas e ismos? Isto é exatamente o que Dalila está fazendo hoje, cortando a palavra, e você vive de credos. Que coisa tremenda, mas é a verdade. Que condição é esta? Um erro, é verdade, um erro. E se apenas parássemos como Sansão parou e pensássemos apenas por um momento o que devemos fazer pela Bíblia de Deus, não há algo bem grande, não indo, mantendo as aparências, mas
um pequeno grupo de pessoas humildes, reverentes, cheios do Espírito, não brilhando, resplandecendo. Hollywood brilha, o Evangelho resplandece. Veja, queremos algo brilhante. As maiores igrejas que já tivemos, estaríamos melhor estando apagados numa ruazinha, em um depósito, e ter o Espírito de Deus novamente sobre nós. Isto é correto? Sim, por quê? Porque o Espírito de Deus, estando sobre nós, nos manterá fiéis à sua santa e preciosa palavra. Porque a palavra de Deus é sagrada, digna de toda honra e de toda glória. Agora, eles dizem, eles, vamos aguentar firmes, isto é correto, vamos aplaudir e tudo, e gritar, mas vocês estavam com todas as velas e nenhuma âncora. Vê? Como você pode aplaudir e gritar e negar a palavra como sendo a verdade? Como você pode aplaudir e gritar e o Espírito Santo caminhar entre vocês, e então vocês dizerem, isto é uma telepatia, isto é algo, isto não vale a pena? Vê, Deus não tem netos. Eles entram, o velho pai e mãe pentecostais, sob uma experiência, te trazem para dentro, e você apenas vem à igreja e se assenta ali, e automaticamente você é um pentecostal. Deus não tem netos. Deus apenas tem filhos e filhas, não há netos. Você tem que pagar o mesmo preço e ter o mesmo Espírito Santo que eles tiveram. Isto é verdade. Para você ser um salvo, para você ter vida eterna, você terá que ter o mesmo Espírito Santo que o seu pai tem, que a sua mãe tem, porque Deus não tem netos. Aleluia. Louvado seja Deus. Você tem que ser um filho e filha, não um neto ou neta. Deus não é um velho avô caduco, mole, que permite a seus filhos fazerem qualquer coisa, abençoar seus pequenos corações. Ele é Deus, o eterno, isto é correto, filhos e filhas. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: como foi nos dias de Noé, onde 8 almas foram salvas através da água, assim será na vinda do Filho do Homem. Tudo isto que você vê caminhando na rua é bucha para canhão. Isto é canhão atômico, estando ali apenas para julgamento. O arrebatamento vem, haverá muitos poucos. Estreita é a porta e apertado o caminho, mas poucos serão os que a encontrarão. Pois largo é o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entram por ele. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão ali, mas
aquele que faz a vontade de meu Pai. Este é aquele que entra, veja, não dizendo Senhor, e suas bonitas orações, e avivamentos, e assim por diante. Eu ouço alguém dizer, agora espere um minuto, irmão Brana, temos avivamentos? Sim, isto é correto. Isto é correto, temos avivamentos, e o que temos é um avivamento denominacional para ver se conseguimos trazer mais pessoas à igreja. E estamos tendo outro grande avivamento também, levando todas as pessoas em o concílio de igrejas. Sim, distanciando e distanciando da palavra de Deus o tempo todo, unindo-se. Como podem dois andar juntos, a menos que estejam de acordo? Como vamos caminhar com pessoas que negam diretamente a ressurreição de Cristo? Como podemos andar com pessoas que dizem, os dias de milagres já passaram? Vós sois um povo separado pelo Espírito Santo. Vê, o mundo quer. O que o mundo está querendo hoje é misturadores. Eles querem alguém que possa caminhar por aí e ter companheirismo com o mundo e companheirismo com o povo, e trazer muitos membros e ter uma organização social. Mas o Espírito Santo disse: separe-me, Paulo. Deus é um separador, não um misturador. Deus é um separador. Glória a Deus. Ele sabia que ele era insuficiente. Sansão sabia que ele era insuficiente. Ele não poderia fazer isto, e ele sabia o que aconteceria se Deus respondesse sua oração. Eu desejaria saber se estamos desejosos assim nesta hora. Eu desejaria saber se o mundo pentecostal está desejoso nesta hora em fazer este mesmo acordo com Deus. Senhor Deus, se isto faz minha denominação em pedaços, se eles me excomungarem do conselho, eu não me importo se eles ficarem com meu cartão de companheirismo e eu tenha que me inclinar e beber água da fonte, comer biscoitos salgados ao invés de andar por aí em um grande carro e ter um grande salário. Não me importo qual seja o preço, este sistema me afastou de ti. Toma-me de volta novamente, Senhor. Eu crerei em tua palavra. Vingue meus olhos que me foram tirados. Permita-me morrer com isto, amém. Permita-me morrer para mim mesmo. Eu não me importo com o que eles disseram acerca de mim. Eu posso ser o bispo, eu posso ser isto, aquilo ou aquilo outro. Eu não me importo com o que dizem. Traga o poder do Espírito Santo em minha vida. Eu tenho estado cegado por tempo suficiente. Se a igreja pudesse ver como Sansão viu, a coisa estaria numa boa condição. Isto é verdade. Aleluia. Ele estava a par do que aconteceria. Ele, quem? Sansão. Estava a par do que aconteceria se Deus respondesse sua oração. Mas ele estava pronto a morrer de fato. Isto é o que temos que fazer. Apronte-se, tome uma decisão, feche os olhos, deixe suas afeições, não altere a palavra de Deus a seu favor. Ajuste-se você mesmo à sua palavra, porque a palavra de Deus é a verdade.
não minha vontade, tua vontade seja feita, Senhor. Não o que eu penso acerca disto, é o que tu disseste acerca disto. Isto é correto. O que fez ele chorar? O que fez Sansão chorar? Senhor, Deus, ó grande Deus, ajude, Senhor, a cada um que se diz cristão, a cada cristão, Senhor. Essas afirmações que acabamos de ouvir foram afirmadas pelo profeta de Deus, William Marion Branham, enviado para esta última era da igreja. E encontramos estas afirmações na mensagem uma vez mais. Parágrafo 88, 37, 73, 87, 88, 91, 97, 104, 106, 110, 111, 112, 114, 115 e 119. Nestes parágrafos percebemos o quanto que o profeta irmão Branham honrava a palavra de Deus e insistia para as pessoas honrarem a palavra. Roma, com sua astúcia, cegou as igrejas e elas estão desonrando a palavra. Os ismos, com suas falsas doutrinas, também se empenharam em desonrar a palavra. Onde está o Espírito Santo da igreja primitiva, a igreja modelo, que não condena as falsas doutrinas dentro da mensagem? Uma falsa doutrina no tempo da igreja primitiva era combatida e o apresentador era divulgado, o seu nome, para que as ovelhas se afastassem do tal, porque todo cristão sabe qual é o objetivo do lobo, que é simplesmente dividir e fermentar. E este é o espírito de Absalão. Ali atrás nós encontramos o apóstolo Paulo e o apóstolo São João falando acerca de Demas, Fileto, Himeneu, Alexandre Latueiro e Diótrefes. São Paulo avisou para Timóteo, o seu filho na fé: tenha cuidado com eles. E o apóstolo São João falou acerca de Diótrefes. Lobos, que é simplesmente, o desejo é simplesmente dividir e fermentar. E este é o espírito de Absalão. As falsas doutrinas, salvação através das boas obras, salvação intercessória ou familiar, e salvação para quem rejeita o Senhor Jesus Cristo. Doutrinas que todo incrédulo e todo bom católico romano crê, porque são doutrinas católicas, e tais doutrinas eliminam o novo nascimento, e que é ensinada dentro da mensagem, e que não há um repúdio pela maioria dos ministros. É mais uma influência para a palavra de Deus ser desonrada. Que coisa vergonhosa ver isto ser ensinado dentro da mensagem, como se o profeta irmão Branham ensinasse tal coisa. Nem mesmo as denominações creem em tais doutrinas. Mas eu ficarei ao lado da palavra.
como afirma o profeta de Deus enviado para esta última era da igreja, William Marion Branham. Ele afirmou: é esta palavra ou morte. Ouça com atenção. Com a passagem bíblica que está escrita em São Mateus capítulo 5, verso 25 e 26, e em São Lucas capítulo 12, versos 58 e 59, o catolicismo criou o purgatório. E com a passagem bíblica que se encontra em São Mateus capítulo 10, verso 42, o catolicismo criou a salvação através das boas obras. E o argumento das falsas doutrinas: salvação através das boas obras, salvação intercessória ou familiar, e salvação para quem rejeita o Senhor Jesus Cristo. O argumento é este: eu sendo um eleito, então pai, mãe, filhos, esposas, genro, nora, sogro, sogra, amigos, sendo bons, morrendo sem aceitar o Senhor Jesus Cristo, serão salvos. Dizem eles, isso é claro, porque o apresentador das falsas doutrinas ensina assim. Então dizem eles: no dia do julgamento haverá misericórdia. Por quê? Porque dizem eles: o eleito reclamará, os parentes, os amigos, o pai, a mãe, os filhos, a esposa, o genro, a nora, o sogro, a sogra, desde que tenham sido bons. Diz a falsa doutrina que no dia do julgamento o eleito reclamará, os tais. Isto não é Bíblia, isto é antibíblico. Vejamos a pergunta que fizeram ao profeta de Deus. Perguntaram assim: querido irmão Branham, serão salvos todos os filhos e filhas dos verdadeiros crentes? O profeta respondeu: não, terão que nascer tal como seus pais nasceram do Espírito. Mensagem, perguntas e respostas, número 1, do parágrafo 113 ao 116. E o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. São João capítulo 3, verso 3. Esta foi a primeira doutrina que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou. E como pode alguém apresentar outra coisa? Apresentar outra coisa é ser um lobo devorador. Sempre julgue todas as coisas que qualquer espírito disser a você pela palavra. Nunca se afaste da palavra. Se você fizer isto, você está perdido. Mensagem, um absoluto, parágrafo 17. Não tente alinhar as escrituras com o seu pensamento. Alinhe-se com as escrituras. Mensagem, o segundo selo, do parágrafo 137 ao 140. E se eles ouviram a verdade e rejeitaram a verdade, então o que será dito quando a grande coisa for apresentada na tela? Como você vai escapar disto
e bem ali na tela dos céus e a grande televisão de Deus ali. Mensagem, o primeiro selo, parágrafo 118 e 119. Quando alguém rejeita a verdade do Evangelho, Satanás o marca. Deus marca os seus quando aceitam a verdade do Evangelho. Mensagem, o segundo selo, do parágrafo 212 a 218 e o parágrafo 225. Não importa quão justo você seja, quão bom seja você, quanta moral você tenha, quão limpo e quão honesto você seja, você nunca chegará ao céu enquanto você não for nascido de novo. Mensagem, perguntas e respostas, pregada pelo profeta no dia 23 de 12 de 1959, nos parágrafos 36, 39, 40, 51, 52 e 61. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, verso 16. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. São João 3, verso 3. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, verso 38 e o verso 39. Se você é filho de Deus, ouvirá o chamado de Deus e aceitará o chamado de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, verso 1, 8 e 9. Então aí está bem claro. Só não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, verso 7. Para poder desfrutar desta bênção, deste sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, é necessário estar em Cristo, aceitar esta vida eterna. Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amós 3, verso 3. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2, capítulo 14, verso 37. Então, se permanecer
no Evangelho que o apóstolo Paulo apresentou e aceitar, estes são os que têm vida eterna, porque foi o mesmo conselho que o apóstolo Paulo deu à igreja que estava na Galácia, conforme o capítulo 1 de Gálatas. Amém. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? 1 Pedro, capítulo 4, verso 17 e 18. Veja a pergunta do apóstolo Pedro: qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que rejeitam o Evangelho? Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8, verso 9. Portanto, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Pergunta o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao 4. As falsas doutrinas: salvação através das boas obras, salvação intercessória ou familiar, e salvação para quem rejeita o Senhor Jesus Cristo, apresenta outro caminho. Mas o caminho é Cristo. E o apóstolo Paulo aqui pergunta: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E em Hebreus 13, verso 12, encontramos: disse o apóstolo Paulo: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Rejeitar o Evangelho, não aceitar o Evangelho, é se apartar do Deus vivo. Por isto, em Apocalipse 22, verso 18 e 19, está a grande recomendação: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Não acrescente nada e nem vá subtrair nada. É morte para você e para quem crê nestas falsas doutrinas. Meu irmão, minha irmã, estas palavras não são palavras de uma igreja caída, não são palavras de pregadores manufaturados, não são palavras de algum ungido caído, são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
São palavras do apóstolo Paulo, são palavras do apóstolo Pedro, são as palavras de um profeta vindicado que Deus enviou para esta última era da igreja. Homens que foram separados e colocados no ministério pelo Senhor Jesus Cristo, e eles honraram a palavra de Deus e foram fiéis até a morte. Sejamos cristãos, vamos honrar a palavra de Deus como a igreja primitiva honrou. Como aconselha o profeta irmão Brana na mensagem, uma vez mais, parágrafos 47, 48 e 88. Deus te ilumine e te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, aceite agora e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, conforme Atos capítulo 2, verso 38, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19. E como encontramos o apóstolo Paulo afirmando como ele foi batizado, assim ele afirma em Atos capítulo 9 e em Atos capítulo 22. Deus te ilumine e te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.